Olá, minha amiga, olá, meu amigo, com você novamente, o professor Juninho, do Terra Negra, e nós vamos dar sequência à transição demográfica. Já falamos sobre transição demográfica, tem uma aula muito importante, que é aquela aula de razão de dependência positiva. Nós vimos que é quando a população adulta é muito maior do que a soma da população infantil com a população idosa, ou seja, tem muito mais pessoas predispostas para o trabalho do que pessoas para serem sustentadas. É um momento muito bom. O Brasil atualmente está, neste momento de razão de dependência positiva, que é chamado pelos jornalistas de janela demográfica, de bônus demográfico. É um momento muito interessante para a economia, claro, do ponto de vista demográfico. Agora aqui, na sequência de transição demográfica, eu repeti o gráfico de transição demográfica, está aqui, essas 3 décadas, 50, 60 e 70 no Brasil, são décadas de explosão demográfica, né? A natalidade estava muito alta, a mortalidade caiu, a população cresceu muito, tem que lembrar, natalidade menos mortalidade é crescimento vegetativo, né? A população cresceu muito neste contexto e quem nasceu ao longo dessas décadas aqui, ó, hoje, década de 2010, provavelmente está vivo porque a mortalidade caiu ao longo dessas últimas décadas, né? Portanto, quem nasceu há 50, 60 anos, 40 anos, 30 anos, tá aí, né? Por isso que nós temos muitos adultos no Brasil. Mas hoje a gente vai focar no que poderá acontecer na década de 2050. Veja bem, nós temos aqui a curvinha de natalidade, ela vem alta e cai. Tem a curvinha de mortalidade que vem alta, cai, e no finalzinho, isso aqui é uma projeção, por isso a palavra provavelmente, a gente não sabe se ao certo isso vai acontecer, mas nós temos uma elevação da mortalidade. E daí vem o seguinte, se a mortalidade fica maior do que a natalidade, é sinal que nós vamos ter uma situação de redução da população, né? E essa redução de população foi colocada aqui, olha, mortalidade maior, natalidade, opa, tem um erro, natalidade aqui, ó, é a setinha para baixo, natalidade baixa, né? Morrem mais pessoas do que nascem, beleza? É um momento então que a população vai diminuir. Tá? Agora, por que nós temos este provável momento de diminuição populacional? É o seguinte, na década de 2050 nós teremos um grande número de idosos, né? E infelizmente, né, a população idosa, mais cedo ou mais tarde, morre. E em função desta morte, nós vamos ter a elevação da curva, da taxa de mortalidade. É um momento de aumento da mortalidade em função da grande população idosa. Então aqui, olha, este momento aqui é um momento natural. A população que era adulta, ao longo do tempo vai se transformando em população idosa. A população idosa, mais cedo ou mais tarde, acaba morrendo. E neste momento, a mortalidade, setinha para cima, supera a natalidade. Resultado é o crescimento natural, que é apelido de crescimento vegetativo, né? O crescimento natural também pode ser chamado de crescimento vegetativo, fica negativo. É o momento, portanto, da implosão demográfica. Este momento é chamado de cruz russa. Por que o termo cruz? Cruz porque a curva de mortalidade, que está com a cor verde aqui, olha, cruzou a curva de natalidade. Daí o termo cruz. Por que russa? Porque a Rússia foi o país pioneiro nessa história. Foi o primeiro país a viver essa situação. Destaca-se o seguinte, já me perguntaram em sala de aula e você não pode errar isso. Me perguntaram assim, Juninho, a Síria que passa por uma guerra civil que já se arrasta por 6 anos, na Síria nós temos cruz russa? Veja bem, a população da Síria está diminuindo. Diminui em função da guerra, porque nós temos óbitos, e diminui também devido à saída de sírios da própria Síria. Só que nós não podemos chamar este momento sírio de momento da cruz russa. Demograficamente, eles não passam pela cruz russa, porque a cruz russa é vivida ao longo de um processo demográfico
natural. Nós podemos afirmar que a população síria diminui, mas não podemos afirmar que é o momento da cruz russa síria. Tá entendido? Por quê? Porque não é natural. A gente só vai falar de cruz russa quando o processo acontecer naturalmente, ou seja, quando a população idosa crescer e chegar um momento que vai morrer. Beleza, agora veja bem, se você tem cruz russa, ou seja, um momento de implosão demográfica, o que vai acontecer com a população? A população está diminuindo. Logo, você vai ter redução do mercado consumidor. Menos pessoas, menos mercado consumidor. Além disso, você vai ter redução da oferta de mão de obra. Agora, veja bem, redução do mercado consumidor, redução da oferta de mão de obra, provavelmente, por isso que eu coloquei interrogação aqui, olha, teremos a retração do PIB. Logo você conclui, isso não é interessante para um país. Um país ter retração do PIB não é legal. E isso poderá acontecer, por isso, repito, a palavra provavelmente, poderá acontecer com o Brasil em 2050. No entanto, a Rússia já passa pela cruz russa. A população da Rússia, ao longo das últimas décadas, da década de 80 para cá, sobretudo, sofreu uma redução. E nos países europeus, vários países europeus, com destaque para a França, para a Alemanha, para o Reino Unido, para a Holanda, estes países estão próximos da cruz russa. Ou seja, eles se aproximam do momento de implosão demográfica. O que esses países, então, precisam fazer para evitar a cruz russa e, consequentemente, evitar a provável retração do PIB? Estes países precisam adotar medidas natalistas. Então tá aqui, olha, para tentar evitar a cruz russa, medidas natalistas, estímulo à natalidade. Por exemplo, estímulos financeiros que ocorrem na Alemanha, estímulos financeiros que ocorrem também na própria Holanda, em relação àqueles casais que se dispõem a ter filhos, a terem filhos. Né? Interessante é que mesmo com estímulos financeiros, a população, de um modo geral, europeia, não está querendo ter filho, não. Por quê? Porque eles evoluíram culturalmente, evoluíram socialmente. Os valores mudaram. Eles realmente pensam, olha, eu vou fazer um doutorado ou eu vou ter um filho? Eu vou viajar pela Europa ou vou ter um filho? Então, em função dessas mudanças culturais, né, eles estão, entre aspas, abrindo mão dessa natalidade. Então, mesmo que o Estado se disponha a ajudar essa população financeiramente para que a população tenha filhos, isso não está acontecendo. Agora, quando a medida natalista não surte efeito, nós temos um apelo migratório. E daí, caso seja necessário você escrever em uma redação, caso seja necessário você escrever na prova de geografia, não coloque algum trecho, mais ou menos assim, olha, nós teremos a abertura das fronteiras. Eu prefiro suavizar essa frase, colocar que, de certa forma, eles flexibilizam as fronteiras, eles permitem uma certa entrada de imigrantes, sobretudo se o migrante for aquele qualificado. Né? Eles não se interessam muito pelos migrantes desqualificados. Então nós temos, em alguns países europeus, uma certa flexibilização das fronteiras. Lembrando que o critério para a entrada no continente europeu é muito subjetivo, né? Por exemplo, nós brasileiros, quando saímos daqui e vamos para a Europa, a gente não sabe se nós vamos chegar na Europa e entrar no país. Na hora do desembarque, né, que eles vão verificar, eles vão olhar para o seu passaporte, vão olhar para você, de repente irão fazer algumas perguntas e permitirão ou não a sua entrada. Nós temos até um amigo, né, Vitinho? Não vou citar nomes, mas ele foi para o Reino Unido, chegou lá, não deixaram ele ficar não, mandaram ele de volta, né? Mas enfim, ele tinha um perfil bem de imigrante mesmo. Homem, idade adulta, né? Ele não tinha feito reservas em hotéis, barbudo. Ele parecia que ia fazer, tipo, não um turismo, mas sim mão de obra, e provavelmente entenderam que ele era uma mão de obra desqualificada, mas não é. Mas enfim, de vez em quando eles ficam equivocados. O critério, portanto, é muito subjetivo. Quando eles precisam de mais pessoas, é muito fácil flexibilizar a entrada, já que eles definem basicamente na hora quem entra no continente, quem entra no país. Quando eles precisam de mais pessoas, eles deixam que mais pessoas entrem, tá? Mas aí surge uma questão.
ultimamente, né, e esse ultimamente a gente pode pensar 2015, 2016, 2017, né, nós temos um crescimento do nacionalismo na América e também na Europa. Né? Na Europa, esse nacionalismo pode ser percebido, por exemplo, em relação ao Reino Unido. Tanto é que o Reino Unido deu início ao seu processo de saída da União Europeia. Nós percebemos também que os candidatos de direita no continente europeu, e daí a gente pode lembrar da França, o partido de direita na França ganhou força. Pessoas que são mais ligadas ao próprio país, pessoas que são nacionalistas. E, basicamente, um discurso que é bastante comum entre estes nacionalistas é o discurso de fechar as fronteiras para a entrada de imigrantes. E daí eu coloco um nó, que por hora eu não vejo como desatar, que é o seguinte: se a população de vários países do continente europeu não se dispõe a ter filhos para evitar a cruz russa, e ao mesmo tempo que essa população não se dispõe a ter filhos, ela também não aceita o migrante, nós vamos, de fato, entrar em vários países do continente europeu na cruz russa. E entrando, existe uma forte possibilidade de retração do PIB. Interessante é que a gente poderia pegar como exemplo os alemães. Os alemães não querem a retração do PIB, isso não é interessante. Mas, ao mesmo tempo que eles não querem retração do PIB, eles não querem ter filhos. Mas também não aceitam o migrante. Então, do ponto de vista político, é basicamente impossível você administrar hoje um país na Europa. Por quê? Porque o líder político, de repente, ele entende essa questão demográfica, ele sabe que ele precisa do migrante. Só que a sua população não aceita o migrante, mas, ao mesmo tempo, não quer ter filhos para fazer com que a própria população cresça. Então, nós percebemos uma aproximação cada vez maior destes países em relação à cruz russa. No Brasil, vamos lá, que é o foco dos nossos vestibulares aqui, poderemos chegar na cruz russa na década de 2050. Talvez isso não aconteça. Mas é isso aí. Nós encerramos este momento agora. E daí vai ter atividade para você fazer. É importante você seguir a lista de exercícios, tá? Assunto importantíssimo. Demografia juntamente com a atualidade. Daqui a pouco tem mais. Um abraço.